Bom dia, pessoal. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos dar o nosso abraço virtual. Que delícia! Até o homem do pão chegou, né, para receber o abraço virtual. Espero que vocês estejam bem, que estejam passando, na medida do possível, bem a quarentena, que nada de mal esteja acontecendo no entorno de vocês, que tudo esteja correndo da melhor forma possível. Um beijo, um abraço muito forte em vocês, virtualmente. Hoje a gente vai continuar falando em relação às referências. Na última aula eu falei que eu ia fazer algumas aulas sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre as peças brasileiras que tiveram bastante destaque e que é importante, ou autores que a gente precisa pôr um foco específico neles. Existem autores, por exemplo, que a gente vai depois conversar só sobre os autores, mas nesse momento a gente vai falar sobre as peças. Algumas das principais peças já feitas no Brasil, na história do teatro brasileiro. Só lembrando isso, gente, as referências, quando a gente fala de referências e de clássicos, quer dizer muita coisa, mas não quer dizer que o que não está entre os mais famosos não seja tão profundo, bom e de um aprendizado grande quanto os famosos. Então, às vezes, você vai ler uma peça que a professora não falou e que é a peça que você mais amou na sua vida. Então, é importante ler vários tipos de peça, ver vários tipos de peça, ver vários tipos de filmes e de atuações para vocês criarem a opinião de vocês. Não é porque algo é clássico que necessariamente é o que vocês vão gostar. Agora, se é clássico, é importante que vocês conheçam. Sabe aquela coisa? Eu preciso comer jiló para saber se eu gosto. Então, eu preciso ver determinado. Eu conheço pessoas que amam tragédia grega, como eu, e conheço pessoas que detestam. Isso não quer dizer que todo mundo tem que amar tragédia grega, mas só para vocês terem uma ideia de que vocês têm que conhecer. Se vão gostar, se não vão, é outra questão, mas tem que conhecer. É obrigação do nosso ofício. Aí vamos lá para as peças do nosso país. Eu quero começar falando daquela que eu já falei várias vezes, então essa eu vou passar mais rápido, mas que para mim é a nossa melhor peça. Para mim, tô falando eu, Mayra, porque eu acho que ela mostra muito o que é o brasileiro, na essência, pro bem e pro mal. É engraçada, é comédia, e o Brasil, nos últimos tempos, não tem tido essa característica, mas o país normalmente tem uma característica ligada ao humor, à leveza. Não tem sido assim nos últimos anos, eu confesso, mas é algo forte na história do povo brasileiro, o humor, a leveza, a brincadeira, o questionamento crítico mais engraçado. E ao mesmo tempo também tem questões muito profundas ali para serem vistas, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que para mim é... Se você é ator, tem que ler o Alto da Compadecida. Tem que ver a versão que o Matheus Nastergalli, o Selton Mello, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Luiz Melo fizeram na Globo, que teve uma série e teve o filme do Guel Arraes. Então o filme deve ter acesso à internet, vários de vocês já devem ter visto. Realmente é um trabalho de aprendizado técnico do ator, é um sotaque, é corpo, é alma,
tudo que você possa imaginar de bom, eu acho, de referência positiva, trabalho de atores, de todos os atores, tanto que tem alguns dos maiores atores, tudo, vejam, passamos por ela. Aí tem Gota d'Água. Gota d'Água é uma peça de Chico Buarque que ele fez inspirado numa tragédia grega. Então, olha a tragédia grega servindo de referência para uma obra feita há muito menos tempo, né, aqui no Brasil, pelo Chico Buarque, que é Medéia, que é aquela peça de tragédia que eu já falei para vocês, que é a minha preferida, que eu sou louca para fazer, que eu sou apaixonadíssima. A Medéia, eu vou falar só rapidamente alguma coisa para vocês terem uma ideia. Medéia, por ciúmes do marido, ela coloca a vida dos filhos dela em risco. Então, é uma tragédia, é algo grave e pesado. E ele traz para o universo do Brasil, e traz de uma forma muito honrosa, muito forte, e com música, com a cara do nosso país. Então, é muito importante vocês verem Gota d'Água. Teve uma atriz que faleceu há não tanto tempo assim, há pouco tempo, a Bibi Ferreira, que foi uma das maiores atrizes brasileiras. Pesquisem Bibi Ferreira, o pai dela foi um grande ator brasileiro também, Procópio Ferreira, tem um teatro que tem esse nome, que é em homenagem a ele, Procópio Ferreira e Bibi Ferreira. Pesquisem, tem filme com eles, principalmente com ele. O forte da Bibi Ferreira foi no teatro, lógico. A história dela toda no teatro, lindamente. E ela fez esse papel. Acho que tem, aliás, no YouTube alguma coisa, um trecho da Bibi fazendo Gota d'Água. Tem que dar uma pesquisada, mas eu acho que tem. É uma peça essencial de ser vista e de ser entendida. Até a própria tragédia brasileira ali, a tragédia humana, mais do que brasileira. Tem a peça Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos. O Plínio Marcos, eu fiz várias peças dele, eu fiz leitura dramática de quase todas as peças, papéis femininos fortes, e fiz no teatro, como atriz, a peça A Mancha Roxa, e fiz uma outra peça que é Querô. Plínio Marcos, deixa eu explicar uma coisa, porque eu estou lidando com menores de idade. Ele mostrava o submundo do Brasil, do país, de São Paulo especificamente. Então, os personagens dele, tem muito personagem que é presidiário, uma prostituta, são personagens com uma vida muito dura, muito dolorida, e muito personagens que o sofrimento passou pela vida deles pesado, e eles convivem com isso de cara para frente, assim, de cara levantada. Então são personagens muito bons de fazer, porque são fortes. Não é comédia, são personagens também com uma questão social bastante forte, e personagens que, se eu puder falar, acho que a característica principal as características principais são personagens que não têm medo de explodir o que está dentro deles, da revolta deles, social, sexual, toda. Eles são como se fossem um vulcão que vai explodir, vai se posicionar, vai matar se tiver que matar, vai se colocar de uma forma inteira. Não, são personagens que normalmente não vão ter medo de se expor, de xingar, de debater, de se colocar frente a frente. Personagens que estão dispostos a tudo, literalmente.
Então a Mancha Roxa que eu fiz eram só mulheres. Eu fiz várias peças por acaso que eram só mulheres. É uma peça só com mulheres que são presidiárias e tem uma carcereira. E é uma história bastante densa, bastante tensa, de convívio numa cela de presídio. Então imaginem que não é leve, é um universo que fala de drogas, é um universo que fala de questões que a gente vê o tempo inteiro à nossa volta. Quando a gente vai para o centro de São Paulo, é isso, é o universo do Plínio Marcos. Então, Dois Perdidos numa Noite Suja é uma peça muito especial, mas vejam qualquer peça dele que vale a pena. Álbum de família. Todas as peças de Nelson Rodrigues são essenciais. Tudo que Nelson Rodrigues fez é considerado matéria de estudo para qualquer pessoa que pense em fazer teatro, principalmente no Brasil, mas são peças vistas e revistas no mundo inteiro. Ele escrevia algumas coisas que você pode falar, nossa, mas que absurdo isso. Ele não tinha pudor e medo de escrever o que vinha à mente. Eu tô falando isso porque, assim, existem coisas que numa obra de arte são permitidas e que na vida social não. Por exemplo, matar alguém, questões emocionais diferentes, coisas que a pessoa um dia pode ter pensado, mas que jamais faria. Mas ele coloca nas peças dele. Então as peças dele geralmente levam a reflexão, só que são peças que mostram coisas pesadas, coisas sérias, mas a linguagem dele e a maneira de mostrar isso para nós é através do humor. Não é que são comédias, mas são, tanto que ele tem tragédias cariocas. Existe morte, existe, mas é sempre com um olhar irônico. Geralmente, que nem tem ai caramba, a peça que tem a Geni, Toda Nudez Será Castigada. Quando termina Toda Nudez Será Castigada, a primeira vez que eu li, eu dei risada. Eu dei uma gargalhada, estava na biblioteca, na época existia, né? Ainda existe. Tanto que a gente tem a biblioteca aqui do Taboão da Serra. Mas eu tô brincando com vocês. Eu tava numa biblioteca que é um lugar que você não pode ficar falando alto, rindo alto. Eu e minha amiga fomos ver. Agora eu tenho toda a coleção de peças do Nelson, mas na época não tinha. E eu resolvi ler todas as peças. Aí eu fui ler o Toda Nudez Será Castigada com a minha amiga. Quando chegou no final da peça, eu comecei a rir. Porque eu falei, gente, eu não acredito. Então, assim, realmente, você ri de várias coisas ali. Existe um humor. Ele critica socialmente várias questões, delegados, não sei o quê. Mas ele faz uma crítica irônica. Então, você acha aquilo interessante, engraçado, você vê com uma certa leveza grandes tragédias. Tem peças dele que são menos isso que eu tô falando. Tem peças menos engraçadas, mas todas, tem as peças míticas, são divididas as peças dele. Tragédias cariocas, peças psicológicas, peças míticas. As míticas são de universos que ele criou, de uma forma que ele criou, e que realmente elas são numa atmosfera quase que não realista. Não é que não é realista, mas é quase. Ele permeia esse universo. O álbum de família são vários momentos. Tem o momento da realidade, tem do que está acontecendo ao vivo, tem um momento que mostra o passado e tem um momento que é o que seria do sonho, que seria do que uma confusão de imagens e de momentos.
do passado, presente e futuro. É como se fosse quando você vai dormir, aquele momento que você não sabe se você está acordado, se você está dormindo, que te vem algo na cabeça que quando você acorda você nem sabe se aconteceu ou se foi só um sonho. Então são esses 3 momentos na mesma peça. É uma peça que está na história do teatro mundial, de tão genial que é. Álbum de Família e Vestido de Noiva. E esse dos planos que eu falei para vocês é Vestido de Noiva. O Álbum de Família é outro. O Vestido de Noiva tem esse que é do Nelson Rodrigues, as 2 são do Nelson. O Vestido de Noiva tem isso, que é um plano que você não sabe se está acontecendo ou não, que é um terreno como se fosse entre o sonho e a realidade. Um outro terreno que mostra o passado, o que aconteceu com o personagem, e o outro que é a realidade, como está o personagem naquele momento. E o Vestido de Noiva foi uma das peças mais importantes da história do teatro, não só no Brasil, porque ele fez algo que nunca tinha sido feito, nada parecido. E o Álbum de Família é uma peça maravilhosa dele também, que faz uma crítica profunda a questões familiares, mas de uma maneira extremamente complexa e delicada. Então, os trabalhos dele, geralmente eu indico para alunos que já tenham de 14 anos para mais, não que não possa ver antes, mas depende da família, de vocês, né? Álbum de Família e Vestido de Noiva. A Moratória, do Jorge Andrade. Jorge Andrade, ele escreveu, lembra que eu falo para vocês das questões históricas, do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na Espanha, na época do Lorca, não sei o quê. Jorge Andrade escreveu muito sobre a história do Brasil e principalmente, não do Brasil, os personagens em contextos da história do café, de quando os senhores começaram a perder o poder financeiro, político, tudo, como foi, as famílias, o que aconteceu com as famílias que viviam do café, que viviam de algumas questões. Então, assim, eu indico, para falar a verdade, as peças do Jorge Andrade para todo mundo que está na escola estudando período do café, política do café com leite, tudo isso, estudando a época do descobrimento do Brasil, tudo isso é material, eu acho, de estudo para entender o Jorge Andrade. Quem vê peças do Jorge Andrade tem uma consciência, uma compreensão maior do que foi essa época. O cara que era o poderoso, não sei o quê, deixa de ter poder com a vinda das indústrias, como é que fica? Então, assim, o Jorge Andrade, ele te dá um apanhado do que está acontecendo e como isso mexe internamente nas famílias, na família em questão, né, dos personagens. Então tem Ossos do Barão, que é uma peça, uma das mais importantes dele. Eu fiz uma peça chamada A Escada, tem a Moratória, são peças que mostram como as famílias tiveram que se virar diante de questões financeiras e como elas lidaram com isso entre elas nas relações, tudo. Então, são muito ricas as peças dele e tem um aprendizado de um momento histórico que eu acho fundamental para a gente brasileiro ver, conhecer, ler. Então, procurem Ossos do Barão, A Moratória, A Escada. São peças que vão fazer vocês entenderem melhor também a matéria que vocês estão estudando na escola, que é a história. O Alto da Compadecida já falamos. Tem uma peça maravilhosa que eu não falei aqui, mas que eu posso falar agora. É Vereda da Salvação. É uma... Pesquisem. Tem um filme que eu acho que talvez vocês achem no YouTube. É um filme antigo com Raul Cortez.
maravilhosa. E uma peça de teatro que teve com Luiz Melo, que eu tive o prazer de ver, com a Laura Cardoso, do Antunes Filho, Vereda da Salvação. É uma coisa extraordinária essa peça, e que mostra a sociedade brasileira, um outro lado, que tem a ver com os falsos mitos, se é que me entendem. Temos também O Rei da Vela. O Rei da Vela é uma peça do Oswald de Andrade, que ela brinca também com uma atmosfera que não é totalmente realista, que tem uma crítica e um conteúdo social extremamente forte, e que foi representada no Brasil por um ator maravilhoso chamado Renato Borghi, que eu tive a honra de trabalhar, que eu falo com o maior carinho, com o maior amor. O Renato Borghi fez essa peça. Quando ele fez, eu ainda não existia, mas eu sei dessa história, eu vi a versão que fizeram na TV Cultura. Aliás, fica a dica para vocês, a TV Cultura, eu tenho que lembrar de falar isso mais vezes, na TV Cultura, isso tem no YouTube, tem várias peças de teatro, como A Escada, do Jorge Andrade, várias peças antigas e um pouco mais modernas, feitas para a televisão, e é só com grandes atores, alguns atores que vocês talvez vejam na televisão hoje em dia, só que quando eles eram novos. Muito bacana. Na TV Cultura, Teatro 2 chama. Eu não sei se tá assim, eu vou verificar e eu passo para vocês depois o nome exatamente que colocaram no YouTube, mas nossa, vocês têm que ver. O Rei da Vela, eles não usam black tie. Eles não usam black tie, isso. Eles não usam black tie, do Guarnieri, que é uma peça totalmente ligada ao período histórico que a gente estava vivendo, e questões sociais e políticas que fazem as famílias agirem de uma forma ou de outra, as pessoas, os casais, como as pessoas lidam em momentos de dificuldade financeira, em momentos de uma greve, como a sociedade se coloca nessas situações. Então pega uma família, a história mostra uma família, e cada personagem ali, como ele lida com questões de greve que está acontecendo numa fábrica, com falta de comida na mesa, questões muito, muito próximas ao que a gente vivencia. Então é importantíssimo ver. Tem um filme que, se vocês acharem, que é com Gianfrancesco Guarnieri, ele que escreveu, que fez a peça, e também é com ele o filme, e com a Fernanda Montenegro, maravilhosa. Vocês têm que ver, se acharem, que Deus abençoe que vocês achem. Eles não usam black tie. E tem uma peça que eu queria falar para vocês, que é Pluft, o Fantasminha. É uma peça infantil, Maria Clara Machado. Maria Clara Machado tem escola de teatro no Rio de Janeiro, ela já morreu. E essa peça infantil, Pluft, o Fantasminha, faz parte da história do teatro brasileiro. Quando se pensa em teatro brasileiro, se pensa em Maria Clara Machado. Quando se fala de infantil no Brasil, se fala de Pluft, o Fantasminha. Então, assim, conheçam essa peça, pesquisem na internet, vale a pena. E, na medida do possível, pesquisem não só sobre essa peça, mas sobre teatro no geral. Então, vocês têm material para estudar o resto da vida de vocês, e que eu ainda estudo, ainda confundo às vezes alguma coisa, tenho que lembrar, retomar. Então, assim, se esforcem, continuem estudando, continuem se cuidando, não saiam de casa, a não ser que seja extremamente necessário. E não sair de casa não é ir lá encontrar o amigo no quintal, não é subir o andar para ver o amigo no outro andar, no outro corredor. Não sair de casa é ficar dentro de casa, igual eu tô agora, da porta para dentro.
tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. Beijo, abraço, até a próxima.